Fala pessoal, Shalom no coração, muito bem-vindos a mais um devocional que com certeza vai ser uma bênção na sua vida. Eu sei disso porque já tem sido bênção na minha. Toda a palavra que eu venho compartilhar aqui, antes Deus já falou meu coração e eu já venho alimentado, renovado, regozijado e tem sido um presente. Amanhecer de segunda a sexta, 7h30 da manhã, com cada um de vocês por aqui. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 2 de Provérbios. Provérbios 2, por favor, e vamos ler do versículo 1 até o 6. Quem está no chat, por favor, coloca a referência. E se você é novo, é nova por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Ontem começamos uma série em Provérbios e deixa o seu like, que é tão importante para que mais pessoas sejam alcançadas pelo conteúdo que nós disponibilizamos aqui. Provérbios 2, versículos 1 até o 6. Lembrando que a nossa ideia não é ter um destrinchar de todo o capítulo de Provérbios. Isso você pode fazer em casa, tranquilamente. O nosso devocional ele é mais rápido, mais dinâmico. Então eu separo uma parte do capítulo e comento aqui com cada um de vocês. Inclusive, fiquei muito feliz com o feedback do Provérbios capítulo 1, do devocional que nós fizemos ontem. Muitas pessoas guardaram no coração uma frase que eu coloquei aqui, que temer a Deus é uma forma inteligente de se viver e que sem o temor de Deus nós vamos transformar bênçãos em maldições. Tiago, cheguei agora, não peguei esse devocional, onde é que eu vejo? Tá tudo salvo aqui no canal. Desde o dia 2 de janeiro está disponível aqui os nossos devocionais. Você pode revisitá-los. Provérbios 2, versículos 1 ao 6. Olha o que diz. Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. E então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, e de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ontem nós falamos aqui sobre como o temor do Senhor é o princípio, ou seja, é a essência da verdadeira sabedoria, de modo que é um contrassenso desejar a sabedoria e desrespeitar os princípios de Deus. Então Salomão, que foi um dos homens mais sábios da história, no capítulo 2 ele começa a destrinchar como obter de fato esse temor do Senhor. Então os primeiros 4 versículos são conselhos que vão desaguar no versículo 5. Olha o que diz aqui, versículo 5. Então entenderá o que é o temor do Senhor. Entende? Então, para você chegar nessa conclusão do que é o temor do Senhor, para você ter acesso a ele, tem alguns passos. E Salomão traz aqui uma nota de corte onde muita gente já fica pelo caminho. Eu não tenho estatística para te dar, científica, não fiz uma pesquisa, né, no Ibope, no Vox Populi, e tantas pesquisas aí que estou lembrando de alguns institutos aqui das eleições. Mas, pelo meu olhômetro, eu acredito que cerca de 80% já fica por aqui, ó. Já cai nessa nota de corte de Salomão. Qual é? É o desejar profundamente. Se você quer de fato ser sábio, ser sábia, você precisa desejar a sabedoria profundamente. No versículo 4, Salomão usa exemplos que para nós nos parece distante hoje, mas você vai entender aqui, olha só. Busque-os como a prata e procure-os como a tesouros escondidos. Então, salvo se você é um garimpeiro, trabalhou em garimpo, ou alguém que tem uma informação muito privilegiada sobre algum tesouro escondido, se você não se encaixar nisso ou naquilo, você nunca saiu por aí procurando prata, procurando tesouro escondido em si. Mas nós podemos pegar a função do garimpeiro para entender bem isso aqui. Um garimpeiro ele tem uma atividade completamente insalubre, as condições de trabalho são as piores possíveis, os riscos de vida são altíssimos, muitas vezes o ganho é muito baixo,
Mas o que é que move o garimpeiro? É a esperança de encontrar uma pedra de grande valor. É claro que nem todo mundo tem a esperança de encontrar uma pedra de grande valor. Às vezes ele já se concentra ali no lugar que tem pedras de menor valor, mas que dá para o sustento dele. Mas a essência do garimpeiro, a pessoa que entra para o garimpo, ela entra com esse desejo. Se eu encontrar uma pedra preciosa de grande valor, então todo o risco, todo o investimento, toda a jornada terá valido a pena. Por quê? Porque o retorno vai ser muito maior do que o preço que eu tive que pagar. Da mesma forma, nós precisamos desejar a sabedoria com toda a intensidade, porque obter a sabedoria é um retorno muito maior do que o investimento que nós fazemos. É interessante que eu tenho alguns colegas que se tornaram consultores empresariais, né? Se tornaram mentores, treinadores, coaches. E eu conheço alguns deles, outros eu acompanho à distância, apesar de não conhecer pessoalmente, conheço o trabalho. E para você ter uma consultoria, uma mentoria com um coach renomado, normalmente você tem que fazer um certo investimento financeiro. E para quem está de fora, pensa, poxa, eu vou fazer esse investimento para falar com um coach, para ter uma conversa, para ter uma consultoria, eu vou investir em outra coisa. Mas essa pessoa não entende que tem algumas conversas que destravam a nossa mente e ativam potenciais dentro de nós. Então você não está pagando por uma conversa simples. Você está pagando por um momento que vai mudar a sua vida. E tendo a sua vida transformada, perdão, e tendo a sua vida transformada, você vai inclusive recuperar facilmente aquele investimento financeiro e outras coisas mais. Entende? É como você ser uma Ferrari que tem um motor potente, mas se não chegar alguém que vire a chave para ligar o motor, não adianta ter o melhor motor do mundo se você não gira a chave para ativar esse motor. Então, existem algumas coisas que viram a chave dentro de nós e nos ativam. Então, para que uma pessoa pague caro numa mentoria, num treinamento de coach, numa consultoria empresarial, às vezes não é para a pessoa, mas é para a empresa dele, para que a pessoa pague caro, ela tem que querer muito. Ela tem que fazer esse investimento. Por que o investimento vale a pena? Porque o retorno é muito maior do que o gasto que ela teve. Então a nota de corte que Salomão coloca aqui é o seguinte: para você obter de fato a sabedoria, você tem que desejar muito. Você tem que querer muito. Eu lembro de uma palavra, uma pregação, e agora, rapaz, eu estou em dúvida entre dois pregadores. Eu não lembro quem foi que falou isso. Se não me falha a memória, a gente vai me perdoando se eu estiver falando a pessoa errada. Mas se não me engano, essa pregação é do David Wilkerson. Ele já é falecido, foi um pastor que teve um trabalho marcante em Nova York, ganhou muitos gangsters de Nova York para Jesus. E ele conta que certa vez não, em algumas vezes, ele pregou certa vez, que algumas vezes é como se Deus tirasse a unção dele. E ele não entendia aquilo, né? Da mesma hora que ele estava fluindo, estava um bom ritmo, uma boa levada, daqui a pouco parecia que a unção fugia dele. E ele não tinha pecado, não tinha falhado, não tinha relaxado. Pelo contrário, era um cara muito disciplinado em Deus, buscava muito a presença de Deus. E ele começou a orar certa vez a Deus, né, angustiado. Por que acontece isso? E ele disse que Deus respondeu algo ao coração dele. Deus falou assim: de vez em quando eu vou esconder a unção para saber se você de fato permanece sedento por ela. Sabe? Porque às vezes a gente está aqui, bacana, Deus me deu, ok, mas se Deus não me der também, não vale muito a pena isso, sabe? Você não está de fato querendo aquela coisa, aquilo não é importante para você. Então, a nota de corte que Salomão coloca para a sabedoria é: você precisa desejá-la profundamente. Então, da mesma forma que os antigos buscavam tesouros escondidos que revolucionavam para sempre a história deles e a história da família deles, nós precisamos buscar a sabedoria nesse nível. Tem uma história interessante, eu não sei se é real ou se é uma anedota, mas eu ouvi uma pessoa contar, achei interessante isso. Diz que um jovem chegou para um senhor e falou assim: olha, eu quero ter o teu sucesso, me ensina a ter sucesso. Você foi uma pessoa de sucesso, eu te admiro e eu quero ter o teu sucesso, você me ensina? Aí aquele senhor de idade, morava numa casa de praia, falou assim: olha,
Você quer mesmo ter sucesso? Vem aqui amanhã, 5 da manhã. Aí aquele jovem no outro dia, né? Todo empolgado, colocou a melhor roupa, pensou que ia até a reunião da vida dele. Chegou lá às 5 horas da manhã na frente da praia e aquele sábio, ele começou a caminhar em direção ao mar e falou: "Venha comigo". E o cara já não entendeu, né? O cara estava arrumado, pensou que ia ter uma reunião, sala fechada, ar-condicionado, uma mentoria, alguma coisa assim. E o sábio falou: "Não, venha comigo, vamos entrar no mar". E o sábio começou a andar, né? Entrando cada vez mais fundo no mar e chamando aquele jovem. Falou: "Venha comigo, continue vindo". O jovem começou a hesitar um pouco. Peraí, esse cara deve estar maluco. O cara está indo cada vez mais fundo. Ele pensava em voltar, mas seguia e continuava cabreiro. Até que chegou num ponto onde o mar já não dava pé. Para quem não conhece essa expressão, o mar não dá pé quando você não consegue mais pisar no chão do mar, sem estar com a cabeça de fora, né? Então, ou você fica nadando com a cabeça de fora, ou você mergulha para pisar no chão. E não dá para mergulhar para sempre. Achei essa informação, não precisava nem falar. E aí, quando eles chegaram num lugar onde já não dava pé, aquele sábio, ele pegou a cabeça do jovem e mergulhou a cabeça do jovem de vez. Forçado mesmo, mergulhou. E aí prendeu a cabeça do jovem lá embaixo, e o jovem se debatia, e o sábio prendendo a cabeça do jovem, e o jovem ali se debatia, até quando ele estava prestes a ter uma situação complicada ali, aí o Senhor levantou o jovem. O jovem, né, respirou ali ofegante, ele ia morrer, achava que ia morrer, e aí ele perguntou: "Rapaz, você tá maluco, pelo amor de Deus, eu quero ser sábio, você tentou me matar". E aí o sábio perguntou assim para ele, qual era o teu desejo quando você estava lá embaixo, quando eu estava tentando aqui te afogar? E aí o jovem falou: "A única coisa que eu queria era voltar a respirar. Eu não queria mais nada, eu só precisava, só pensava em voltar a respirar. Sair da água para respirar". Aí aquele sábio falou assim: "Quando você quiser ter sucesso tanto quanto você desejou respirar, aí você vai estar pronto para começar a jornada". É claro que essa história fala de sucesso, mas eu posso trocar por sabedoria. Por quê? Porque é exatamente o que Salomão fala aqui. Quando você desejar profundamente a sabedoria, é que você vai estar pronto para começar a jornada da sabedoria. Sabe por quê, gente? Porque a sabedoria, ela é como o fundamento de uma casa. Uma casa pode ter uma porta bonita, uma janela bonita, paredes bonitas, telhado bonito, mas tudo aquilo depende de quê? Do fundamento. Da mesma forma, tudo nas nossas vidas depende da sabedoria. E sabedoria começa por temer a Deus. E para você trilhar essa jornada, você precisa querer muito. Eu lembro de um professor que eu tive, já no ensino médio, né? E quando chegou ali no terceiro ano, já começa, pelo menos na minha época, já começava aquela conversa de vestibular. Segundo ano, primeiro ano, mas no terceiro ano que você ia realmente fazer o vestibular. Eu ainda fiz o vestibular antes desse Enem nacional, né, de proporções como nós temos hoje. Então os professores já começavam a falar pra gente. Eu sempre tive muita curiosidade, como era a faculdade, como era a vida na universidade, como é que fazia para poder aprender mais, para poder se destacar. E meu professor sempre falava o seguinte: quem faz a faculdade é o aluno. Porque tinha essa coisa, né? Quem passasse numa faculdade mais renomada, e algumas pessoas passavam em outra faculdade menos renomada. E o professor falava assim: ó, fique tranquilo, quem faz a faculdade é o aluno. Aí ele dava diversos exemplos de, às vezes, o professor chegar na faculdade para ele e chegar, anotar no quadro o assunto, dar uma explicação de 15 minutos e todo mundo ir para a biblioteca. Estudar. E o que ele estava querendo passar? Ele estava querendo dizer o seguinte: se você estiver desinteressado, você pode entrar na melhor faculdade do mundo, você vai ser um estudante medíocre. Mas se você estiver sedento mesmo, faminto, você pode até ir numa faculdade com uma estrutura menor, com a grade de professores menos renomada, mas você consegue se destacar. Por quê? Porque quem faz a faculdade é o aluno. Isso quer dizer, o tamanho do conhecimento tem a ver com o tamanho da sede que o aluno tem de buscar esse conhecimento. Da mesma forma, gente, é impossível nós obtermos sabedoria de Deus sem desejá-la profundamente.
Alguns dias atrás, nós falamos aqui sobre Jeremias 29:13, né? Vocês me buscarão, mas me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. Sabe o que acontece com muitos de nós, falando de sabedoria? É que muitas vezes a gente quer apenas uma dica. Me dá uma dica aí, me dá uma chave, um negócio aqui para resolver um problema específico. E a gente perde a oportunidade de mergulhar na essência, de mergulhar no princípio. Eu sempre amei princípios. Eu não estou falando que eu sou mais virtuoso que ninguém, estou falando assim, eu sempre amei entender o princípio que move a coisa por trás. Porque se você entende o princípio que está por trás de uma palavra, de uma ação, de um pensamento, de uma mentalidade, você consegue entender todo o restante. Entende? Entender o princípio te ajuda a entender todo o restante. Então, por exemplo, eu sempre falo, que todo dia eu falo, eu amo lutas, eu amo artes marciais. Existem várias lutas, karatê, boxe, judô, jiu-jitsu, tem o MMA, que é a junção de muitas lutas. E dentro das lutas, você vai numa academia, você pode se limitar a aprender um movimento. O seu mestre, o seu professor, chega lá e fala, não, professor, eu quero só aprender um soco. Você vai aprender como dar o soco. Você dá desse jeito, você move o corpo desse jeito, você vai se defender dessa forma. Mas qual o aluno que se destaca? Qual aluno que lá na frente vai virar um mestre? É aquele que busca saber o que está por trás daquele soco, por trás daquele movimento. Qual o princípio que está por aquilo? Entende? Então todos esses movimentos nas artes marciais têm princípios. Existem conceitos que, se você entendê-los, você já vai estar na frente de muito lutador. De muita gente que, às vezes, no mundo das lutas, né, é talentosa, é talentoso, é bom de luta, bom de briga, mas a pessoa que entende o princípio, a mentalidade por trás daquilo, ela já está muito mais à frente. Existem muitos cursos, muitos vídeos, muitos podcasts, muitos livros que você pode ler por aí, ensinando sobre mentalidade de riqueza, por exemplo. Aí a pessoa que é desconfiada, ou que é ferida, talvez, vamos respeitar. A pessoa fala assim, não, isso aí o pessoal tá vendendo, é só para vender livro, é só para vender curso, é só lorota, nada presta. Mas alguém que passou por uma transformação de mente, ela consegue perceber como ali tem chaves preciosas para mudar todo o estilo de pensamento que ela tem. E mudando todo o estilo de pensamento, ela muda também as suas ações, e com ações transformadas, ela também muda o seu resultado. Ações são consequências de pensamentos, e pensamentos são consequências de um padrão de mentalidade. E sabe o que é que move mentalidade? Princípios. Então Salomão está dizendo, ó, eu não vim aqui te dar uma dica. Eu não vim aqui te dar para você resolver um probleminha pequeno apenas. A sabedoria é a essência para resolver todos os problemas. É a essência para você viver em todas as situações. Gente, o principal sermão de Jesus, e aqui para a gente encerrar, está registrado em Mateus capítulo 5, 6 e 7, o Sermão do Monte. Pega os princípios que está lá em Mateus 5, 6 e 7, Sermão do Monte, que foi falado por Jesus, por assim dizer, há milênios atrás, há mais de 2.000 anos atrás. E eles são imediatamente aplicáveis e trazem excelentes resultados ainda nos dias de hoje. E sempre vai trazer. Sabe por quê? Porque são princípios. Trata-se de essência. É algo que move o mundo. Então, se você não tiver esse desejo de ir mais profundo, você não consegue alcançar a sabedoria. E note que não é querer muito, assim, quero muito, agora que eu quero muito virei sábio. Não. O querer muito é a porta de entrada. Né? O desejar muito é a porta de entrada para você trilhar essa jornada. Eu quero encerrar com um exemplo aqui de um pastor conhecido, que ele escreveu um texto, né, de uma situação que aconteceu com ele, acontece com muitos estudantes de teologia. O cara vai para um seminário, por exemplo, e ele entra lá faminto, sedento por Deus, coração pegando fogo. E alguns querem ser pastores, outros querem ser missionários, outros querem apenas ser teólogos, trilhar ali a área da academia. E no meio do curso, isso é muito comum, no meio de um curso de teologia, um cara que tem uma fé flamejante, incendiada, ele começa a ter crise de fé.
Eu começo a pensar, rapaz, será que é isso mesmo? Será que eu quero isso para minha vida? E aí esse pastor começou a escrever, eu li esse texto, ele falando sobre como essa etapa ela é necessária. Porque nessa etapa, muitas vezes, o estudante de fato, ele vai entender que aquilo não é para ele, entendeu? O cara tem um sonho, tem um desejo, tem uma vontade, mas quando ele se dá de cara com a realidade, ele pensa, poxa, não era o que eu pensei, não é para mim. Já tem outros que, apesar da dificuldade, eles querem tanto que eles superam a dificuldade. Então ali é uma nota de corte, né? É uma barreira de entrada. Por quê? Para saber se a pessoa quer de fato aquilo. Para lidar com dificuldades tamanhas que vão mensurar o tamanho do sonho dela, o tamanho da sede, o tamanho da fome. Então assim também é a nossa vida com Deus. Versículo 4 e 5. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos, e então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Existe um evangelho bem raso, aquele evangelho bem inicial, quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus, que é o evangelho do pode ou não pode, né? Tiago, pode isso, pode aquilo, fazer tal coisa certa, tal coisa errada. Basicamente está perguntando, se eu fizer isso eu vou para o céu, eu vou para o inferno? É um evangelho bem raso, mas para início ajuda muito. Você tem uma dúvida ali, você precisa tirar a dúvida rápido, né? Então pode ou não pode? Mas quando você vai se aprofundando em Deus, você vai entendendo que esse padrão de pode ou não pode, de viver só nisso, não é sustentável, entende? E nessa hora, quem ficou no raso tende a se afastar. Mas quando a pessoa começa a mergulhar profundamente em Deus, ela descobre delícias muito mais profundas do que pode isso, não pode aquilo, tal coisa é pecado, tal coisa não é pecado. Entende, queridos? Então Deus tem essa profundidade para nós, mas o acesso para isso é ter uma fome genuína. É buscarmos como a prata, é buscarmos como a tesouros escondidos. Quando esse desejo, esse nível genuíno estiver em nós, aí sim, versículo 5. Então, nós entenderemos o que é o temor do Senhor e obteremos o conhecimento de Deus. A minha pergunta para você hoje nesse devocional é: o quanto você quer de fato beber da sabedoria de Deus? Porque é desejando muito que você começará a trilhar uma jornada onde Deus te revelará e te fará entender coisas profundas. Amém? Quantos querem, né? Glória a Deus, eu quero isso e oro para que Deus trabalhe meu coração a cada dia e trabalhe no seu também, para que nós possamos alcançar corações sábios em Deus. Vamos orar, gente? Vamos orar, feche seus olhos se você puder, é claro, mas se não puder, una a sua fé com a minha. Santo Deus, muito obrigado por essa palavra. Nos ajuda, Senhor, a termos uma fome genuína e sincera por Ti. Guarda as nossas vidas, guarda os nossos corações. Meu Pai, nos ajuda, Senhor, se tem alguém que está com o coração frio, que outrora te desejou de fato, outrora te quis, mas hoje está fraco, está afastado, está distante, está com a sua fé fria. Eu te peço, Deus, tem misericórdia e reaquece, libera um fogo, libera uma nova fome, uma nova sede de Ti, para que nós possamos realmente mergulhar no profundo de quem Tu és e da Tua sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, gente. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante para que essa transmissão alcance mais pessoas. Eu te peço, comenta aqui embaixo como essa palavra falou com você. Qual a parte que mais falou com você? Deixa aqui nos comentários e eu vou ler e responder para nós trilharmos juntos essa jornada. Shalom no coração. A gente se vê por aí. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.